Pois é, situação muito difícil, muito complicada do Vasco nesse momento no Campeonato Brasileiro, mas não é impossível se safar aí do rebaixamento. Inclusive, hoje aí os matemáticos de plantão fizeram alguns cálculos e trouxeram aí um número exato que o Vasco precisa fazer para poder conseguir seguir na Série A na temporada de 2024. Então a gente vai falar bastante aí sobre o momento, sobre essa próxima rodada, jogo contra o Cuiabá nessa quinta-feira, e também vamos trazer esses cálculos aí, né, para o torcedor vascaíno entender o que é necessário que o Vasco faça para não ser rebaixado nesse ano de 2023. Então eu já quero convidar todo mundo a assistir, acompanhar o vídeo até o final. Peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, e convido você que está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para se inscrever lá embaixo naquele botão vermelho para todos os dias ter acesso às informações e novidades do nosso Vascão. E lembrando você também que esse vídeo de hoje é um oferecimento da nossa parceira do canal, a BetWinner, né? A BetWinner que está aí com uma promoção muito bacana, que é dando R$ 910 para você que se cadastrar por lá e fizer um depósito mínimo ali de R$ 10. Você pode ganhar esse bônus de boas-vindas. Quem quiser se cadastrar e fazer sua fezinha, fazer aí seu palpite esportivo, não só em jogos do Vasco, mas em qualquer jogo, Campeonato Brasileiro, Campeonatos Europeus, corre lá no primeiro comentário fixado, clica no link da BetWinner e não pode esquecer, quando você for fazer o seu cadastro e seu primeiro depósito, tem que utilizar o código promocional Mário910, que também está lá embaixo no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando um pouco mais sobre o jogo de ontem, né? Empate contra o Goiás, né? Um empate aí que obviamente ficou com um gosto muito ruim, porque o Vasco teve a vitória na mão, e a informação que a gente teve hoje é que o Ramon Dias, soltou o verbo, mandou ali um papo reto para os jogadores após a partida, né? Parece que o Ramon não ficou satisfeito ali, não só com o empate, mas com o desempenho da equipe, né? Um primeiro tempo muito ruim, muito apático do Vasco, né? Um time que não criou absolutamente nada. As mudanças que ele fez, entrando ali com 4 zagueiros ali, acabou segurando muito o Vasco, né? Na primeira etapa. Depois no segundo tempo ele até mexeu um pouco na equipe, né? Trouxe sangue novo, entrou ali com o Gabriel Peck, com o Praxedes, em algum momento ali colocou o Paê. O time até cresceu um pouquinho de produção, achou aquele gol, mas no final, mais uma vez, desatenção, falhas de marcação acabaram ali, né, dando ao Vasco a punição, né, de levar um gol e acabar, né, cedendo esse empate, né, que, como eu falei, foi péssimo. O Vasco vai para 31 pontos, segue na zona de rebaixamento, né, o Vasco aí que tem pela frente jogos complicados. Os próximos 3 jogos do Vasco são contra Cuiabá, fora de casa, Botafogo em São Januário e Cruzeiro fora de casa, ou seja, temos 3 pedreiras. Obviamente que os nossos adversários também terão jogos complicados, né? Mas para que o Vasco saia dessa situação, a gente tem que fazer nosso dever de casa, né? Não adianta a gente ficar secando aí os outros times se o Vasco não pontuar. E é justamente sobre isso, né, que a gente vai falar, porque o Vasco aí, né, hoje teve ali a informação vinda ali de estudiosos, matemáticos ali de universidades espalhados pelo Brasil inteiro, e o matemático ali que tem uma relevância maior cravou que se o clube hoje que está brigando contra o rebaixamento chegar a 46 pontos, ele se safa com 100% de certeza aí dessa situação de ser rebaixado para a Série B no ano que vem. E para isso acontecer, irmão, o Vasco nos próximos 8 jogos, a gente está falando de 8 jogos que o Vasco tem, o Vasco teria que vencer 5 partidas. É muito complicado, é muito difícil. Eu até entendo, né, esse cálculo, até entendo essa matemática, mas eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu vou ser bem aqui honesto. Eu acho que esse matemático ele está sendo muito conservador aí nesse cálculo dele. Eu vou ser bem sincero e eu acho que o número para se safar do rebaixamento hoje é de 42 a 43 pontos. Não acredito que Santos, não acredito que o Goiás
Talvez o Bahia consiga chegar a 45, mas acho que Santos e Goiás e o próprio Vasco não conseguem chegar a 46, 45, nem a 44 aí devido à tabela, devido aos jogos que esses clubes vão ter aí na sequência do Campeonato Brasileiro. Arrisco dizer que a tabela mais complicada nem é a do Vasco, tá? Eu acho que a tabela mais complicada é a do Santos, que vai ter aí algumas pedreiras pela frente, inclusive o Santos pega o Fortaleza, né, que era dado ali um jogo como fácil, né? O Fortaleza que se tivesse vencido a final da Sul-Americana e traria com o time reserva, não estaria ali mais, né, tão atento assim no Campeonato Brasileiro. Mas com a derrota, com o vice-campeonato, agora o Fortaleza volta das atenções, né, para o Campeonato Brasileiro e, como eu falei, tem o Santos aí pela frente também nesses 8 jogos. Próxima rodada, temos aí, né, o Vasco encarando o Cuiabá fora de casa, o Bahia, que joga já nessa terça-feira contra o Fluminense, né, o Fluminense que obviamente virá ali com o seu time C, com o terceiro time reserva ali, né, para enfrentar o Bahia. Então o Bahia é franco favorito para conseguir essa vitória nessa terça-feira. Temos o Santos fora de casa, na verdade em Brasília, encarando o Flamengo, né? E temos também o Goiás jogando em casa, encarando o Red Bull Bragantino. Então a gente vai ter que sim torcer para o Flamengo ganhar do Santos, a gente vai ter que sim torcer para o Red Bull ganhar do Goiás. E a situação do Bahia, como eu falei, né? Tomara que o Fluminense entre em campo, se dedique, consiga aí fazer um grande jogo e consiga ali pelo menos o empate, né? Seria excepcional que o Bahia não vencesse, apesar de eu achar muito complicado que isso aconteça, né? Devido ao fato do Fluminense estar 100% focado na final da Libertadores. Mas como eu falei anteriormente, né? Não adianta nada Goiás perder, Santos perder, Bahia perder, se o Vasco não vencer, né? Se o Vasco não pontuar aí contra o Cuiabá fora de casa nesse jogo. O Cuiabá, que também vem pressionado, né? Apesar de vir aí de uma ótima vitória, chegando a 40 pontos aí agora nesse último jogo contra o Botafogo fora de casa, conseguiu um grande êxito, né? Então o Cuiabá vem pressionado, mas um pouco mais tranquilo, né? Chegou aos 40 pontos, tá ali perto ali já de chegar aquela pontuação necessária para se safar, e o Vasco vem com essa pressão gigantesca, né? O Ramon Dias tentando juntar os cacos, né? Tentando ali recuperar um pouco da moral, da confiança que ainda resta no elenco, e pelo menos ele vai ter o retorno de alguns jogadores importantes, né? Ele vai contar ali com o retorno do Paulinho Paula e do Eric Marcos, né? Os dois que cumpriram suspensão automática nesse último jogo, devido à expulsão na partida anterior que o Vasco fez contra o Internacional, e talvez, tá, ele conte com o retorno ali do Marlon Gomes. Parece que o Rossi segue fora, né? Hoje de manhã tivemos a informação que ele poderia jogar, mas no decorrer do dia, o departamento do médico do Vasco acabou soltando uma nota falando que o Rossi deve seguir fora de ação, né? Deve seguir fora da partida. Em relação ao Vegetti, né? Levou o cartão vermelho, né? O segundo amarelo, consequentemente, foi expulso no jogo de ontem. E aí a grande dúvida de quem será o substituto. Sebastião Ferreira, que é o reserva imediato, não faz um gol. Tô falando de um gol oficial há mais de um ano na carreira. Desde que chegou ao Vasco, não marcou ainda, né? Uma decepção muito grande que foi essa contratação. E em relação ali a outras possibilidades, tem o Payet, que poderia jogar como falso 9, o próprio Alex Teixeira, que também poderia jogar nessa posição. Podemos ter um time sem centroavante, né? Sem um jogador fixo ali na grande área, mas vai ali de encontro às características do próprio time do Vasco, né, que gosta muito de explorar as laterais de campo. Então o Ramon vai ter esses 2 dias para trabalhar, preparar a equipe e fazer essa partida contra o Cuiabá, que mais uma vez é uma final, mais uma vez é um jogo que o Vasco não deveria, né, pelo menos entrar pensando que o empate é um bom resultado. Enfim, é basicamente isso, né? Vamos aguardar. Hoje à noite a gente vai fazer mais um vídeo para vocês aqui analisando ali as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Vamos olhar essa rodada 31, 32, 33, 34 para tentar entender não só os jogos do Vasco, mas também de Bahia, Santos e Goiás, e trazer para vocês aqui uma análise completa de como o Vasco deve fazer aí para buscar essa permanência na Série A. Beleza, galera? Então é isso aí. Pedir para você não esquecer de deixar o joinha no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar para dar aquela moral aqui pro nosso trabalho. Valeu, tamo junto.